Bem, pessoal, continuando aí a nossa série de vídeos, eu queria passar a tratar a partir de agora com vocês sobre política, né? O assunto da nossa bibliografia, ele começa, né, no item A, com a parte de fundamentos de ciência política, tá? Que é baseado no livro do Reinaldo Dias. Aí depois, no item B, ele fala sobre a Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa. Depois, o item C, sobre normas para a organização, preparo e emprego das Forças Armadas. O item D, política naval. E o item E é a doutrina militar naval. Tá? Então, a intenção é a seguinte, para não ficar vídeos muito grandes, não ficar muito enfadonho, eu preferi dividir assim. Agora, nesse primeiro vídeo, eu vou tratar sobre os itens 1 e 2 do item A, né? Subitens 1 e 2 do item A, que é a questão do poder, o conceito de Estado e as finalidades e elementos do Estado e soberania estatal, tá certo? Aí no próximo eu vou tratar de funções do Estado, forma de Estado e exercício do poder político e os princípios do Estado democrático, tá? Depois, no final, eu vou tratar, ver se dá para falar de Estado constitucional. Se ficar muito grande, aí eu trato de Estado constitucional depois, no outro vídeo, junto com o partido político e forças políticas, né, com um grupo de pressão e lobby. Depois, no outro vídeo, a gente dá uma passada rápida, que são legislações que são previstas consulta, né? Então, a gente dá só uma passada bem rápida na Política Nacional de Defesa e na Estratégia Nacional de Defesa, só para eu apenas pontuar algumas coisas que eu considero que são interessantes a gente saber, bem como das leis complementares, tá? Versa sobre preparo e emprego aí das Forças Armadas, tá? Lei Complementar 97, a 117 a 136. E aí, no último vídeo, eu vou falar, né, sobre política naval e doutrina militar naval, tá? E a gente encerra aí a série de vídeos aí sobre política, tá bom? Então, para a gente começar, falar, então, dessa parte inicial, né, sobre a questão do poder. Então, na bibliografia, no livro do Reinaldo Dias, né, começa no capítulo 2, né, e ele começa falando sobre a questão do poder, né, e é interessante a gente ter noção aqui que, para a gente começar a estudar ciência política, a gente precisa entender algumas coisas, né? Primeiro é o seguinte, a ciência política ela é um ramo das ciências sociais, tá? Então, assim, as ciências sociais ela tem uma gama grande de preocupações, né? Então, passa por sociologia, antropologia, ciência política, tá legal? Então, assim, é só para vocês terem noção de onde nós estamos situados na hora de estudar, tá bom? Na área do direito, essa parte tem uma preocupação grande na parte de TGE, né? Teoria Geral do Estado, onde é colocado essa parte aí, né? A origem do Estado, né? A questão do poder, enfim. E essa parte inicial ela traz muita similaridade com aquilo que nós já vimos de relações internacionais. Né? Lembra daquela parte que eu falei sobre o Tratado de Westfália, noção de soberania do Estado, despersonificação do poder, né? Tem muita vez, vai ver isso aqui, tá bom? Então, assim, de cara a gente começa a ver o seguinte, que o que é poder, né? Poder político o poder é aquilo que é o que tem de mais importante no sentido de relação social, no sentido de interação social, tá? No sentido de como que eu vou estabelecer inter-relações entre grupos, tá? Então, para isso eu preciso de noções de poder, tá? A gente vai começar a ver depois que o poder ele tem alguns requisitos, né? Que é a parte de autoridade e força, tá? Que vão fazer com que eu tenha a capacidade de gerar influência em outrem para que ele realize uma ação, né, empreenda uma ação que esteja de acordo com o que eu imagino que é o correto, tá? E isso aí é a noção de poder, tá? Da mesma noção que alguns sociólogos e cientistas políticos falam que covardia é eu utilizar o meu poder de forma a eu gerar algum tipo de relação
de realizar algum tipo de atitude, de ação qualquer, em cima de alguém que não tem capacidade de reagir àquilo ali, tá bom? Então, é importante só de cara a gente já começar a imaginar, né, que essa ideia de poder, ela começou a ser gerada, né, começou a ser conversada lá no período helenístico, né, lá atrás, né, e na obra de Aristóteles, né, A Política, Aristóteles ele conversa, ele fala sobre essa questão de poder, né? Tem um outro livro de Aristóteles chamado Ética Nicômaco, que ele também trata dessa questão de poder de uma forma um pouco diferente, usando aí quesitos de justiça, injustiça, de como que isso tudo é aplicado, tá? Mas, enfim, ali ele já começa a falar, né, sobre a questão de poder, sobre por que o filósofo ele tem que exercer o poder, por que o pai exerce o poder, por que o clérigo exerce o poder, enfim. Tá? E aí, começa de cara alguma coisa que é muito importante. Tá? Para eu exercer o poder, é essencial que exista submissão e conformismo. Tá? Então, muito importante, tá? De cara, submissão e conformismo nos membros do grupo que estejam ali inseridos, tá bom? A gente vai ver muito aqui ao longo do estudo sobre um cidadão chamado Norberto Bobbio. Tá? Norberto Bobbio foi um jurista italiano, um político, tá? Cientista social, que morreu tem pouco tempo, inclusive. Assim, ele trouxe algumas coisas que vieram a modificar de maneira permanente o estudo da ciência política. Tá? E aí, Bobbio ele fez uma tipificação do poder social, tá? Então, ele imagina assim, você tem o poder social, e aí ele pegou o poder social e dividiu, né, em três. Né? A gente tem uma perna, né? O poder econômico, numa outra perna você tem o poder ideológico, e na outra perna você tem o poder político. Tá legal? E eu já vi isso aí em algumas reconstituições, falando por que o poder político ele tem, digamos, preponderância sobre os outros, né? É porque o poder político ele reclama para si de maneira exitosa o monopólio do uso da força, tá? Que outros poderes não têm. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Tá? Inclusive, Max Weber, né, que iluminou bastante o conceito de sociologia, né, tem um livro muito bom chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Weber também ele identificou essa questão do poder, falou também do Estado, né, do poder político, né, e a definição dele é exatamente essa mais ou menos que eu falei para vocês aqui, tá bom? Um outro cidadão também que tem bastante influência na ciência política é Giovanni Sartori, tá? Eu até vou ler aqui. Todo processo político é um processo de poder que se deve distinguir entre um tipo e outro de poder, tá? O Sartori ele traz o conceito de potestas e autoritas, tá? É aquela coisa da força e autoridade. Então, eu vi que como é que a coisa foi gerada, né? Que eu falei para você, da força e da autoridade, né? Então, assim, tem a ver com aquela coisa da dominação, né? Em que eu possa estejar nos outros, né? Em outra, né? O conformismo e a submissão que são necessárias para que eu possa gerar uma engenharia social e conduzir determinado grupo de acordo com as ideias que eu imagino. E isso mostra o meu poder. Tá certo? Então, assim, na visão de Sartori, você imagina um poder, né, relacionado com a relação de autoridade, tá? Então, poder baseado na persuasão, no prestígio, na deferência, que diz respeito à liderança, que desperta e recebe apoio espontâneo. Tá? E uma frase clássica de Sartori característica marcante da democracia é que ela tende a transformar o poder em autoridade. Tá? Então, uma característica bem marcante da democracia, segundo Sartori. Tá? Aí Weber ele deu um upgrade disso aí. Então, Max Weber ele trouxe a questão, né, do poder e da autoridade que eu falei para vocês. Né? Então, realmente ele colocou de maneira bem clara isso, né, onde ele citou que poder é a probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, tá? Em que pesa as resistências, por acaso elas venham a existir, e legitimidade, né?
que, sob o ponto de vista de Weber, é o poder que é sociologicamente amorfo, né? Mas é possível, digamos assim, é possível que você tenha algum fundamento, né, ou probabilidade de fazer com que aquele poder que você esteja exercendo, ele seja, de fato, reconhecidamente legítimo no seio do grupo, tá? É importante, eu vou falar isso mais na frente, a gente não confundir legitimidade com legalidade, tá? A legalidade tem a ver com estamentos legislativos que dão respaldo àquele determinado poder, tá certo? É diferente de legitimidade, tá bom? O poder é legítimo quando é aceito e existe a disposição de obediência, tá? Por parte daqueles que não detêm, tá? Você sabe, depois a gente vai falar de teoria das elites, mas assim, basicamente você tem a elite governante e você tem o restante, a massa, tá? A massa, ela tem que ter disposição de obediência a aceitar esse poder, tá? E o poder se torna legítimo. Então, característica para fazer um poder se tornar legítimo: a aceitação e a disponibilidade de obediência, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. O poder é legítimo quando exercido por um indivíduo ou grupo social que não é aceito pelos demais e impõe sua vontade mesmo havendo resistência. Tá legal? Então, esse é o poder legítimo, tá? Então, é importante, né? Poder, né? No geral, né? Capacidade para afetar o comportamento de outrem, tá bom? E as principais fontes, né? Aí a coisa foi evoluindo, eu falei para vocês como é que Sartori enxerga, como é que Weber enxerga, como é que Bob ele dividiu o poder social, e aí, a partir disso aí, algumas coisas foram sendo geradas. Uma das coisas principais são as fontes do poder, tá? Então, se for perguntado assim, quais são as fontes do poder? Da onde é a gênese, né? Da força ou da autoridade, tá legal? Então, são as principais fontes de poder. É importante deixar claro que raramente elas aparecem de forma isolada, tá? Quase sempre elas surgem em graus diferentes, tá? Atuando ali sobre o grupo social, tá bom? Então, força. Uso uma ameaça da coerção, tá? Aí, de cara, né? O Estado, poder político, né? O Estado reserva para si o monopólio legítimo, né? Ele reclama para si de maneira exitosa o uso da força, tá? Agora, a autoridade. A autoridade é o direito estabelecido para tomar decisões e ordenar ações a outrem, tá? É a legitimação do poder através da incorporação de conteúdo jurídico ou moral, tá? A legitimidade assenta sobre o consentimento durável e tenente por unanimidade entre os membros, tá? Então, a autoridade, ela se consente, ela repousa na legitimidade. É por isso que se dá tanta importância numa democracia ao sufrágio, porque o sufrágio, uma das ideias dele, né, é produzir legitimidade, que, em última análise, vai fazer com que determinado poder político possua autoridade correspondente para poder exercer o seu domínio, exercer as suas ações, tá? E aí depois a gente vai falar sobre... Então, agora a gente falou de força, né? Monopólio legítimo do uso da força. Se eu não tenho monopólio legítimo do usar a força, eu estou usando a força de maneira arbitrária e eu posso sofrer coerção por isso, tá certo? É por isso que existe um código penal para poder fazer a dosimetria correta de acordo com o Estado, segundo uma ideia já estipulada anteriormente, que vai ser colocada em pauta pelo Poder Judiciário, para poder fazer com que alguma pessoa seja cerceada de sua liberdade, porque, de alguma forma, ela exerceu alguma força que não era previsto que ela exercesse. Tá certo? E aí, em cima disso, a gente vai falar também tá falando de autoridade aqui, né, de legitimidade. E aí, Max Weber ele trouxe uma ideia também com relação aos tipos de autoridade. Tá? Então, existem 3 tipos de autoridade. Tá? A tradicional, a burocrática e a carismática. Tá? Existe um mnemônico, né, conhecido como Trabuca. Tá? Já teve algumas questões de prova que isso foi cobrado. Tá? Então, tenha atenção a isso aí. Então, a tradicional é aquela que é reconhecida como uma crença, por exemplo, né? Aquela coisa a autoridade que um padre tem, que um pai, tá certo? Isso é tradicional. A burocrática, também conhecida como racional legal, tá?
é aquela exercida em termos organizacionais. Tá? É a autoridade, vamos supor, de um funcionário público, de um militar, de um professor, enfim, depende da situação ali, tá? Que se encontra em determinada posição burocrática, tá certo? E a gente tem também a carismática, né? A carismática é aquele ligado às qualidades excepcionais de determinada pessoa, né? Então a gente tem os casos da liderança de Jesus Cristo, de Gandhi, enfim, Galdamé, Churchill, os exemplos vão aos milhares, né? É importante ter noção que a liderança, quando vem, né, de uma fonte de autoridade carismática, ela não conhece regras, tá? É por isso que é muito perigoso o populismo, tá? Porque por ele não conhecer regras, ele acaba exacerbando os comportamentos sociais, tá? E isso não é bom, tá certo? Bom, com relação agora ao poder político, eu já havia adiantado, né? Sob o ponto de vista jurídico-político, o poder político se refere ao domínio, faculdade ou jurisdição que se tem para mandar ou executar uma ação que afeta os demais, mesmo contra sua vontade, através do uso da força, caso necessário. Tá? Os indivíduos submetem ao poder político e lhe prestam obediência em virtude da crença de sua legitimidade. Porque no momento em que começa a acontecer uma crise de legitimidade naquela autoridade, naquele poder, você abre as portas para haver algum tipo de sublevação, uma revolução ou uma troca das elites, tá? Que a gente vai conversar mais na frente na teoria das elites, tá bom? E o que faz, isso aí foi ponto de prova, já falei aqui, o poder político ser um preponderante perante os demais dentro do poder social, devido à exclusividade que ele tem do uso da força em relação aos demais grupos, tá bom? Aí agora, também é comentado um pouco sobre Maquiavel e poder político, né? Então, Maquiavel é importante porque até aquele momento, né, ali, início do século XVI, o poder político ele era meio que personalizado, né? Então, você não tinha como uma separação muito clara, né? A Idade Média ali, com relações de suzerania e vassalagem, ela não permitia que houvesse uma separação clara entre uma coisa e outra. E o trabalho de Maquiavel foi um trabalho bem realista, né? E ali foi colocado de maneira bem clara que moral e religião, por exemplo, estão fora da política. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Pode perguntar a importância de Maquiavel, é isso, tá bom? Então, assim, ele é considerado um precursor, tá? Do pensamento realista, né? Dentro de um ideal democrático, tá? Que a gente imagina hoje como sendo moderno aí, tá bom? O poder tem uma tendência à estabilização, para em seguida se estruturar e finalmente se institucionalizar. Essa parte também já é interessante, porque existe um caminho que o poder percorre, tá? E isso aí historicamente é perceptível, tá? Então, primeiro ele vai chegar e vai se estabilizar, tá certo? Depois ele vai gerar as estruturas, né? O aparelhamento ali naquele seio ali, né? E por fim as instituições elas vão crescer, tá certo? É óbvio que esse processo não é linear, então ao longo do processo de estabilização até a geração, a maturação das instituições, acontece turbulências muito sérias, tá? Mídia veio no Brasil, né, em outros países aí, né, aquele processo, né, de libertação das ex-colônias africanas, que no início passaram por ditaduras bastante complicadas. Então, foi tudo nesse processo aí, tá bom? E aí, para que haja dominação política dentro desse caminho que eu estou falando, né, de estabilização, estruturação e institucionalização, existe um processo que Weber identificou que é bem similar, né, àquela atriz da autoridade, né? Também é mais ou menos a mesma ideia, tá legal? Primeiro, né, a dominação legítima, obviamente, a gente está falando aqui de dominação legítima, tá? A dominação tradicional, tá? Como eu já comentei aqui, a dominação legal, tá? E a dominação carismática, tá legal? Então é mais ou menos parecido com o Trabuca lá, da autoridade, só muda aí que o burocrático, né?
ele entra como legal, tá? Mas é mais ou menos a mesma ideia, tá bom? Bom, e aí, falando agora de legalidade e legitimidade, bom, legitimidade é dada pela autoridade no passado eterno, né? Eu falo assim, passado eterno, tá? O que é isso, passado eterno? São os costumes, né? É aquilo que já foi estabilizado, cristalizado, tá bom? Bom, eu também marquei aqui como muito importante que a forma mais perfeita de dominação política ocorre no Estado, tá certo? Este mantém efetivamente o monopólio e o uso legítimo da força, que constitui um meio específico de ação política, permitindo configurar o poder coercitivo, conformando condutas obedientes. Esse conformando no sentido de gerar engenharia social, tá? Conformando fazendo com que as pessoas naquele determinado grupo social elas ajam de acordo com condutas pré-estabelecidas que já estão devidamente normatizadas, tá legal? Então, assim, a forma mais perfeita de dominação política ocorre onde? No Estado. Tá? Então, isso é muito importante. Bom, falando agora sobre a questão da... Já havia falado sobre, começado isso, né? A legitimidade. Né? Legitimidade é a crença de que quem mantém, quem manda, né? Quem mantém o poder, né? Possui razões para isso, gerando convicção do dever moral de obediência. Tá? Dever moral é aquela coisa assim, é aquela coisa da moral. O que é a moral? Moral é quando, independentemente de qualquer situação, eu ajo de acordo com o que está previsto. Tá? Isso é moral, é aquela coisa assim, vai na moral, entendeu? É diferente de uma questão ética. Né? Uma questão ética é aquilo que já está meio que associado a algo escrito, algo mais ou menos ali levado em consideração em determinada época, tá? E aí, pô, é ético ou não é ético fazer isso, tá? Então, assim, essa é uma grande diferença entre ética e moral, tá? Legitimidade está relacionada com a autoridade e o valor de justiça, tá? Pressupondo um acordo básico, tá? Então, a legitimidade ela repousa no acordo básico existente entre uma elite governante e uma massa, tá bom? Então, está bem dentro daquela ideia da obediência, né? A autoridade é o poder autorizado, tá? E apenas enquanto autorizado, capaz, por sua vez, de atribuir aos sujeitos o poder que exerce dentro de uma legitimidade, tá bom? E aí aquela dualidade, né, que pode ser trabalhada da legitimidade com a legalidade. Então a legitimidade ela relaciona o poder com um determinado sistema de valores, tá bom? Enquanto a legalidade ela se relaciona o poder com um ordenamento legal. Então se a legitimidade me associa a valores, né, questões morais, né, a legalidade não. A legalidade ela me traz, me remete a um conceito de ordenamento jurídico, tá? Uma norma jurídica. Tá bom? E aí agora ele passa aqui a tratar sobre elite, tá? Então, assim, eu já venho falando aqui, né, sobre a questão da elite governante, elite. Então, o que é elite? Tá? Então, um sistema qualquer social, ao longo a gente observa isso no fluxo da história, né? Sempre ocorreu uma certa verticalização, tá? Em termos de fluxo de poder, né? Em termos de força e autoridade, tá? E essa verticalização, ela repousa na ideia da elite, tá? Que ao longo do tempo foi se aperfeiçoando, tá? E encontrou aí hoje o mundo de hoje aí numa ideia de democracia, onde a elite governante em princípio eleita por sufrágio universal, encontra a legitimidade para exercer a sua autoridade, tá certo? Valendo-se do monopólio do uso legítimo da força, caso seja necessário para impor sua vontade, fazendo com que um grupo haja de acordo com um determinado comportamento considerado normal, tá bom? Então, o que é elite? Elite é uma categoria de pessoas que se destacam em determinado setor ou atividade social e que apresenta características, interesses e sentimentos comuns que os mantêm unidos, tá bom? Então, assim, existe uma elite política, uma elite artística, uma elite econômica, uma elite intelectual, uma elite e por aí vai. Tá? Então, você tem diversas elites
que, por sua vez, elas possuem aspectos em comum, tá? E fazem com que ela ela tenha uma certa força para que possa fazer as suas ideias fluírem melhor no determinado momento. De todas as elites, a elite política, ela é que reclama para si digamos assim, o protagonismo no cenário, né, social, tá bom? O que é comum no caso da elite é que é a minoria que se destaca. Não tem como. O pressuposto básico de uma teoria de elites é que eu estou lidando com minorias perante maiorias, tá certo? Então isso é bem interessante, porque isso aí acabou gerando uma série de pensamentos, né? Primeiro aí pensamentos conservadores, liberais, marxistas, tá certo? E por aí vai, tá? Onde uns imaginam maior normatização, outros imaginam maior estratificação, outros imaginam que há uma facilidade maior de fluidez, enfim, cada um reclama para si determinado estilo ou forma de conduzir as coisas de acordo com a teoria de elite ali que se tem em mente, tá? Bom, a elite política possui força política, ou seja, capacidade de influenciar o poder político, mas não o detém. Tá? As elites políticas não governantes possuem um poder social com força política. Um poder social que se politiza pela sua interação com o poder oficial, que é o único poder político. Então, de fato, né, quando eu estou falando de poder político, eu pego aquela elite política que, de fato, ela é selecionada, a gente vai falar sobre isso depois, com o processo de eleições, e ela vai e exerce o poder político, tá bom? Não quer dizer que toda elite política exerce o poder político, tá bom? E aí o livro ele comenta aqui sobre duas teorias de elite que, com certeza, é questão de prova, tá? Que é importante o pessoal ter bastante noção, né? A primeira é a teoria das elites de Gaetano Mosca, tá? É uma obra do final do século XIX, tá? 1896. E nessa teoria, ele imagina o seguinte, que existem duas classes de pessoas, tá? Você tem governantes, você tem governados, tá bom? E os governantes, eles são organizados em torno de interesses comuns, tá? Ele é um grupo mais homogêneo. Então, por ele ser mais homogêneo, ele possui melhor capacidade de gerenciar suas ideias e exercer a sua autoridade, o seu domínio perante os governados, que são a maioria mais heterogênea. Tá? Então, se você tem um grupo de elite governante mais homogênea, você tem uma massa de governados mais heterogêneo, tá bom? E o aparato estatal serve como instrumento da classe política para alcançar seus próprios fins, tá bom? Então, teoria das elites de Gaetano Mosca, governante e governado, tá certo? Depois, ele fala da teoria das elites de Vilfredo Pareto, tá? Pareto, ele se baseou na teoria de Mosca, a obra dele é de 1902, tá? É o mesmo daquela ideia do teorema de Pareto, né, do 80-20, tá? É da mesma ideia ali. Pareto foi um pensador socialista, tá? Que imaginou como que poderia haver, porque Mosca, ele meio que assim, considera aquilo assim, a possibilidade de mudança muito pequena, né? Já Pareto não, Pareto ele imagina a teoria da circulação das elites, tá? Então, o que caracteriza a teoria da elite de Pareto? A circulação das elites, tá bom? Então, como regra geral, a circulação das elites ocorre de forma lenta, tá bom? Sem desequilíbrio notável na sociedade. Há um movimento permanente que eleva os indivíduos até postos superiores, deslocando outros para os inferiores, tá? Então faz esse looping eterno aí, de maneira lenta e gradual, né? De forma paulatina ali, tá bom? Aí, onde é que entra aí esse pensamento socialista dele das revoluções? Olha aqui. Caso as camadas superiores ainda não estejam totalmente constituídas de indivíduos decididos a usar a força e a consolidar o seu poder político, as camadas inferiores produzem novas elites, gerando as condições favoráveis para o nascimento de revoluções, tá? Terminada a revolução, se constitui o velho dualismo de elites e massas, tá? Nos dois casos, somente uns poucos dirigem a massa. Então, o que há de comum, pode ser perguntado, o que há de comum na teoria das elites de Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto?
a questão de que poucos dirigem a massa, tá bom? Então, isso é bem importante. E do porquê das revoluções. A gente imaginar, por exemplo, a Revolução Russa, a gente vê ali como é que foi a chegada de Lenin de volta, depois do exílio, como é que estava o poder russo naquela época ali, bastante debilitado, onde havia dificuldade dele entrar com poder ali, é onde, segundo Pareto, havia todas as possibilidades de haver uma revolução. Tá legal? O livro também fala de Wright Mills, né, que também desenvolveu uma teoria das elites também, tá? Só que é mais focada para a sociedade norte-americana, tá bom? Ele demonstrou que os Estados Unidos são dominados por um restrito grupo de poder. E essa elite é formada pelos que ocupam posições chaves em 3 setores, tá? Economia, exército e política, tá? Então, você tem homem comum com poderes ilimitados, tá? Movido por forças que não pode compreender e controlar, tá? Ele não consegue compreender a quantidade de interações de força que tem em volta dele ali, e a elite do poder, né? Que transcende o ambiente do homem comum, daí ocupa posições estratégicas e concentra instrumentos de poder, riqueza e prestígio, tá? E aí, o que é importante aqui é a gente identificar elementos comuns nessa teoria das elites, tá bom? Então, todas as sociedades organizadas, relações entre indivíduos e grupos são desiguais, tá? Então, primeira questão importante de igualdade aí entre as teorias das elites. Desigualdade, tá certo? Distribuição desigual do poder concentrada em grupos reduzidos de pessoas. Outra coisa, né? Então, quem concentra o poder é um grupo reduzido de pessoas. Dentre as diversas formas de poder determinante é o poder político, ou seja, todos também concordam que o poder determinante é o poder político, tal como lá atrás já foi bastante massificado aí, por Sartori, né? A classe política é minoria, por conseguinte. A classe política é mais organizada e seus membros apresentam interesses comuns, tá? Enquanto a massa ela é mais heterogênea, mais desorganizada e possui interesses difusos, tá bom? A única diferença entre regimes se encontra na existência ou não uma disputa entre as minorias, tá bom? Então, assim, esses pontos são interessantes a gente saber, ter em mente, porque pode ser perguntado ali situações ou questões de semelhança entre as teorias das elites, tá certo? Bom, agora passando para a parte de conceito de Estado, né? Então, o Estado Nacional é a unidade social básica na qual vivem as pessoas na atualidade, que se apresenta como corporação territorial de um povo constituído como nação, tá? Por uma organização social complexa que se realiza através de ordenamento jurídico. Bom, a gente vai falar bastante de Estado aqui, né? E algumas coisas aí que caracterizam o Estado, tá certo? Eu já cheguei a falar um pouquinho sobre isso aí lá no vídeo de Relações Internacionais, mas agora eu vou falar mais com um enfoque de ciência política, tá bom? É importante ver que o Estado eu comentei aqui, né, que onde se dá a máxima interação social, né, da sociedade repousa no Estado, né? Então, assim, o Estado constitui uma sociedade politicamente organizada em um lugar e tempo determinado, tá? Vigorando sob determinada ordem com poder soberano, tá? Então, do ponto de vista real, o Estado cumpre suas ações na ocupação de espaços e do ponto de vista intangível, tá? Ele tem sua existência articulada fora da mente dos indivíduos, ou seja, o Estado ele acaba assim, ele sai daquela ideia material ali só do território, né? Então, o Estado ele acaba criando toda uma magia em torno dele ali, né? E cada vez mais hoje em dia, né? A família, família, religião, essas coisas assim, né? Mais ortodoxas estão perdendo espaço para o Estado, né? O Estado está se tornando um provedor, né? Então, hoje, saúde vem do Estado, ensino precisa do Estado, mobilidade, Estado, relações internacionais, Estado, segurança, Estado. Então, o Estado ele acabou virando um ente gigantesco, tá? Mas de onde surgiu isso? Eu acho que é importante, para a gente poder entender isso tudo, a gente tem que saber de onde isso tudo surgiu, né? Então, vamos começar agora a percorrer um pouquinho isso, né? Mas antes, só deixar claro uma coisa. Existe um traço comum entre todos os estados. Tá? Qual é esse traço comum? Isso pode ser perguntado. É a soberania. A gente vive hoje um fenômeno, né? A gente tem, em que pese aí
as diversos questionamentos com relação ao poder do Estado, a soberania limitada. Mas o que é fato é o seguinte: a gente está vendo um incremento dos nacionalismos e também uma quantidade enorme de estados. Hoje a gente tem vinculados à ONU mais de 190 estados. Isso aí é um verdadeiro fenômeno, tá? Então, soberania. Soberania é o traço comum em todos os estados, não importa o tamanho, não importa, enfim. Tá? O Estado, como forma de sociedade, se apresenta como uma corporação de caráter territorial que se define como povo por sua solidariedade nacional e afirma sua autonomia e independência em função do conceito de soberania. Tá? Aí, o conceito de Jelinek foi o que mais teve sucesso, tá? E pode ser cobrado. Tá? Então, assim, para ele, as relações políticas de vontade que reunidas formam uma unidade de associação que são essencialmente relações de dominação. Tá? Então, essa dominação, essa questão que Jelinek colocou, né, daquela tríade, né, do povo, o território e o poder, né, o governo. Né? Então, Jelinek foi um precursor nessa ideia, que depois ela foi bastante aperfeiçoada ao longo do tempo. Tá? Mas uma das clássicas também definições de Estado foi feita por Max Weber, né, que afirma que uma associação de política, né, que o seu quadro administrativo reivindica com êxito o monopólio legítimo da coação física. Tá? É uma definição que, inclusive, eu acabo usando mais. Né? Eu já até falei aqui, eu acabo usando mais essa definição por eu entender que ela tem mais a ver com a realidade. Tá bom? Então, o que é importante no final das contas? Né? Então, a gente entender essa formação do Estado, tá? Porque assim, diversos autores vão falar. Então, a gente tem definição de Estado segundo Jelinek, definição de Estado segundo Max Weber, definição de Estado segundo André Arriot, tá? Então, é uma coisa muito grande, tá? Mas, assim, fica muito claro que existem três coisas que são bem, território, povo e o poder, tá? Por exemplo, o André Arriot, por exemplo, ele falou sobre também a questão de ordem, tá? Que a ordem também é necessária, tá bom? Tem alguns outros atores que falam que, na verdade, também é a questão do reconhecimento e a capacidade de realizar relações internacionais, tá bom? Bom, agora, como eu já havia falado, né, origem do Estado moderno, né? Como é que aconteceu isso? Né? Lembra que eu comentei sobre aquela parte do Maquiavel, que ele despersonificou o poder político, tirou a moral e a religião da jogada, né? Colocou que aquela coisa dos fins ficam de meios, que é mais importante ser temido do que amado. Então, que na verdade ali no Príncipe Maquiavel estava escrevendo era um tratado sobre como deveria, né, como um governante deveria trabalhar, deveria se portar para manter o seu poder. Tá bom? Basicamente é isso. Tá? Então, vamos lá. Inicialmente, na Idade Média, a gente tinha um poder muito descentralizado, relações de suzerania e vassalagem, muitos feudos, né? Então, a coisa era bastante descentralizada, né? O homem era muito mais sedentário na sua posição, o homem não havia muita movimentação, certo? E aí a coisa foi evoluindo, né? E é importante a gente chamar uma atenção aqui de uma figura chamada Sacro Império Romano Germânico. Tá? Por que o Sacro Império Romano Germânico ele é importante? Porque ali no seio do Sacro Império Romano Germânico, a gente tinha diversos feudos, tá? Cada um na sua ilha, apresentando relações de suzerania e vassalagem um com o outro até chegar no imperador. Tá bom? Vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou falando isso, tá? Então, como é que a coisa foi evoluindo? Veio as grandes navegações, né, necessidade, né, de maior movimentação, né, necessidade de maiores conquistas, tá certo? Começou-se a aparecer uma nova elite, que era a burguesia, composta por grandes comerciantes, né? O mercantilismo começou a dar as caras, né? Foi aquela primeira faceta do capitalismo. Né? O capitalismo não apareceu
como nós conhecemos hoje, né? A coisa foi vindo aos poucos, né? Então, assim, a gente vê lá depois em economia, inicialmente você tinha a troca, depois começou a aparecer a moeda metálica, aí depois moeda papel, depois papel moeda, né? Então, assim, isso meio que acompanhou ali o processo de evolução do capitalismo. Então, inicialmente você tinha ali um diário mercantilista, tá? E, em paralelo, o que também começou a acontecer? Começou a acontecer também a reforma protestante. Então, até na Idade Média, só quem lia a Bíblia eram os clérigos, né? A Bíblia era escrita em latim. Então, assim, a reforma protestante ela veio para trazer ali, não, por que eu não posso ler a Bíblia no meu idioma? Né? Então, ver ali a reforma protestante, né? Lutero, né? Então, as teses de Lutero. Então, assim, a reforma protestante também trouxe bastante isso, né? A ideia também, a necessidade da gente centralizar os ordenamentos jurídicos, também começou a ficar importante. À medida também que a necessidade que foi aparecendo de mais recursos, avanço do colonialismo também, isso também foi gerando a necessidade de você centralizar o sistema de tributos, né? Você fazer com que o sistema de tributos fosse mais unificado, tá certo? Então, todo esse movimento, né, foi gerando uma burocracia, foi gerando uma certa forma de organização que foi redundando ali no Estado moderno. Tá? Então, a coisa foi evoluindo, tá? E aí, eu já vi algumas provas perguntando isso, quais são os fatores que possibilitaram, de fato, a monopolização e a unidade do poder, tá, em torno do Estado. Tá bom? E aí o quê? Burocracia, o exército permanente, um sistema de tributos unificado e um único ordenamento jurídico, tá certo? Assim, um ordenamento jurídico padronizado, tá? Então, essas 4 questões, esses 4 quesitos fizeram com que a gente gerasse ali a ideia do Estado moderno, tá? Então, um ordenamento jurídico que veio de lá do direito romano, tá? A necessidade de você ter um exército permanente leal ao poder político, porque até então você tinha muito exército de mercenários, tá? Que, teoricamente, você não tinha uma relação de lealdade, né? Então, assim, um exército nacional, de fato, né? Pendurados em torno de uma burocracia bem desenvolvida, tá? E, de fato, separada da igreja. Tá? Por isso que eu falei da reforma protestante, porque ela trouxe essa ideia de que a igreja ela não tinha mais ingerências sobre o Estado. Né? Que a gente vai lembrar, por exemplo, da bula intercoeteira, que depois evoluiu para o Tratado de Tordesilhas, por exemplo. Aquilo foi feito por um Papa. Né? O Papa ele era um mediador. Então, assim, você vê que a força da igreja ainda tinha. Né? Então, isso também passou a deixar de existir, né, naquele momento, e isso foi fazendo com que o Estado ele fosse ganhando ali por eminência. Tá bom? A gente vai falar mais na frente, mas existiu também algumas ideias no século XVI que permitiram que isso também acontecesse em termos filosóficos, né? Em termos internos, Jean Bodin, e em termos externos, Hugo Grossio. Tá? Eu vou falar sobre isso depois. Tá? Bom, com a normalização das relações entre Estados, promovido pelo Tratado de Westfália, de 1648, falei disso em Relações Internacionais, estabeleceu-se um reconhecimento da igualdade jurídica dos Estados e a inviolabilidade de suas fronteiras. Então, o que aconteceu? Século XVII, né? 1648, Tratado de Westfália, final da Guerra dos 30 Anos. Ali, de fato, a gente chegou ali num consenso de que o Estado ele tinha ali o quê? Fronteiras invioláveis, tá? E a igualdade, né, jurídica, né, em termos jurídicos entre os Estados. Tá? Então, a coisa evoluiu para chegar nesse ponto, tá bom? Então, a partir daquele momento, se tinha a noção clara da soberania, tá bom? Tanto em termos internos quanto externos. Tá? Então, assim,
pode ser perguntado: quais foram as condições fundamentais para o surgimento e desenvolvimento do Estado moderno? Tá? Então, primeira coisa, né? Em termos internos, né? Uma lógica interna, a centralização do poder, tá? Na mão do poder político, né? No caso ali, inicialmente, né? No antigo regime, né? Na mão do monarca, né? Então, a centralização do poder na mão dele, tá? Aquilo que a gente tinha da descentralização, que era uma característica marcante, né? Na época do feudalismo, deixou de existir, a gente passou a ter uma centralização em termos internos. E em termos externos, a gente começou a ter o quê? Uma independência, né? Independência ali dos pensamentos da igreja, né? E do império. Ou seja, lembra que eu falei do Sacro Império Romano Germânico? Que ele congregava? Não tem mais isso. Então, a partir de agora, a gente tem França pensando de um jeito, né? Inglaterra pensando de um jeito, Espanha pensando de um jeito, tá certo? Então, a coisa funcionou mais ou menos assim, tá? Então, condições fundamentais para o surgimento do Estado moderno. Então, essas duas questões podem ser cobradas, tá bom? Uma coisa que é interessante é que os fatores que geraram a implantação do Estado moderno, comecei a falar sobre isso, porque é impossível a gente explicar a formação do Estado moderno sem falar disso, né? Mas os fatores, né, são esses que eu já tinha falado com você, né? Primeiro é o direito romano, né? A outra é a reforma protestante, a outra é uma burguesia emergente, né, que foi evoluindo pela tese mercantilista inicialmente, né? E também a transferência da lealdade, né? Inicialmente agora ali, súditos para o rei, tá? Então, assim, na verdade, naquele momento em diante, a gente passou com a centralização do poder político, os súditos, que depois se transformaram em cidadãos, tá? Que essa é uma grande diferença, né? Eu vou falar sobre isso, mas súdito e cidadão. Então, cidadão é aquele que, de fato, participa, por isso que ele exerce a cidadania, tá? Então, ele, de fato, exerce o poder dele por meio do voto, tá certo? De forma a gerir os futuros da nação. Já o súdito não. O súdito, ele vive em determinado espaço e está sujeito a determinada administração, mas não consegue influir naquela administração, tá certo? De maneira clara e direta, tá bom? Então, um outro fator marcante também é a transferência de lealdade dos indivíduos, tá bom? Bom, agora eu queria passar aqui rapidamente a falar sobre as teorias contratualistas do Estado. Isso aí também já foi questão de prova, né? É importante a gente ter uma visão bem clara disso, né? Porque no momento em que o Estado ele começou a ganhar proeminência, a gente começou a ver que a gente precisava, de alguma forma, regularizar isso, né? Fazer com que essa nova relação de poder ela fosse, de fato, ali estabilizada, né? Ela foi criada e você precisava estabilizar ela, né? Adequar ela ao momento histórico que você vivia naquele momento ali. Enfim, e para isso começou-se a pensar na teoria contratualista. Alguns autores falam em justnaturalismo, tá? É a mesma coisa. Mas, em suma, o que é importante? Ter em mente que o contratualismo ele coloca aquela dualidade do estado da natureza e do estado moderno, estado social, tá? Então, assim, a gente fica numa situação em que as pessoas têm liberdade total, mas não conseguem se entender, para uma outra situação onde eu entrego uma parte da minha liberdade para o Estado, para que o Estado, em prol da minha entrega da liberdade, ele possa fazer determinadas coisas para fazer com que a vida em sociedade seja mais fácil, mais crível, tá bom? Então, em suma, o que a gente tem de comum é isso. Mas cada um colocou de uma forma diferente isso, tá? Então, inicialmente, o primeiro pensador contratualista é Thomas Hobbes. Tá? Thomas Hobbes, na sua clássica obra O Leviatã, tá? Ali século XVII, Hobbes viveu de 1588 até 1679, uma vida bem longa. E para Hobbes, o Estado era o Estado absolutista, tá bom? Então ele imaginava o seguinte: o homem na natureza, no estado da natureza, ele é um homem mau, o homem é o lobo do próprio homem. Então, assim, existem choques o tempo inteiro
tá? De forma que a vida da sociedade é um inferno. Tá? Um estado, Hobbes imagina a vida no estado natural, no estado da natureza, como um inferno. Tá? Então, ele imagina que o produto institucional, né, do contrato de Hobbes é o estado absolutista. Tá? O Hobbes chama esse estado absolutista de república, tá bom? Mas é o estado absolutista. Tá? Então, esse é o produto institucional do estado hobbesiano. Tá bom? Então, se for perguntado, tá? Estado absolutista. Tá? A natureza humana se compõe de duas tendências, né? Então, o homem, para Hobbes, ele tem duas tendências: a razão e a paixão, tá? E a submissão absoluta é o preço que devem pagar os sustos ao soberano por ele haver salvado o seu destrutivo estado em que se encontrava, tá? Então, assim, por eu sair daquele estado de natureza e viver num estado absolutista, que Hobbes chamou de a república, havia uma dívida de gratidão do súdito, né, em que então eu tinha que me submeter à autoridade daquele determinado rei, tá bom? Então esse é, em suma, o pensamento de Hobbes. Agora passar um pouquinho do pensamento de Locke, tá? Então, John Locke, né, 1632, 1704, ele escreveu Tratado sobre o Governo Civil. E Locke, o segundo pensador contratualista, ele já imaginou uma outra visão de Estado, que é o Estado liberal. Tá? Existe uma tríade para Locke que é muito interessante, que os liberais trazem até hoje, né? Que é a vida, a liberdade e a propriedade. Tá? São três valores muito caros para os liberais. Tá bom? Então, é bem interessante. Então, o destino do contrato para Locke é o Estado liberal, tá bom? Então, para Locke, os homens, estado de natureza, possuem certos direitos que são fundamentais, né? Como eu falei para você, a vida, a liberdade e a propriedade, que isso tem que ser mantido no momento que eu saio do estado de natureza e vou para o meu estado liberal, tá bom? Locke ele coloca também que o poder legislativo é o poder supremo, tá? Isso é uma coisa importante, tá? Com várias restrições, não transgredindo os direitos naturais. Tá? Subordinado ao poder legislativo está o poder executivo. Tá? A lei natural permanece como norma eterna de todos os homens, sem exceção. Tá bom? Subordinado ao poder legislativo está o poder executivo encarregado de sua interrupção e, de maneira constante, a execução das leis vigentes da comunidade. Tá bom? Então, isso aí é Locke. Tá? E, por último, vou falar de Jean-Jacques Rousseau, tá? 1712 e 1778, que escreveu a famosa obra O Contrato Social. Tá? Então, para Locke, o homem sai do estado de natureza e vai para o estado democrático de direito. Tá? Então, as ideias de Rousseau influenciaram de maneira tremenda, de uma maneira assim, muito grande, o pensamento democrático seguinte, vem até hoje. Tá? Então, é bem interessante analisar aí a ideia de Rousseau. Tá? Rousseau tinha aquela coisa, né, da vontade geral. Tá? Ele imagina que a vontade geral é aquela coisa assim, não é que a vontade geral eu somo a vontade de todo mundo, não é isso. A vontade geral é aquela vontade que, no seio da sociedade, é algo que, sendo executado, vai cair para o bem daquela sociedade. Tá? Ele imagina que as pessoas são boas, tá? Tem aquela famosa frase dele: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, né? E o resultado institucional desse contrato é o Estado Democrático de Direito, como eu falei, representativo, em que o parlamento é o instrumento fundamental da vontade geral. Tá? Então, quem é para Rousseau o fundamento da vontade geral do Estado é o parlamento. Tá bom? Então, qual é o problema fundamental para Rousseau? É encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com toda a força comum, e pela qual cada um, unindo-se ao todo, só obedece contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes. Tá bom? Então, esse suma é o pensamento de Rousseau. Tá? E aí, uma ideia do direito natural, né? Aquela coisa, direito natural em sentido estrito, né? O direito primitivo, né?
e o direito natural racional, né, o direito político, né, aquele que pertence à sociedade constituída. Né? Então, o Rousseau ele faz essa diferença, né, do direito racional estrito e o direito racional no sentido político. Tá? E aí, no final, ele completa a obra dele falando que a força não faz sentido, né, no direito. Né? Você deve obedecer, né, você deve dever satisfação e seguir ao poder legítimo, constituído legitimamente. Tá bom? Depois, a bibliografia passa para o Estado como organização do poder. Né? E aí o Estado e o poder político possuem relação estreita, tornando-se de enorme complexidade e dificuldade de assinalar qual é a parte do Estado e qual não se manifesta como poder político. Tá? Lembra aquela, inicialmente na nossa Constituição, né? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente. Tá? Está na nossa Constituição. Né? Por isso que fala que o poder ele é originário. Tá? O poder é originário porque ele não vem de lugar nenhum, ele vem do povo. Tá? Ele repousa no povo, tá? O tempo inteiro. E aí, né, a gente conversando aqui sobre o Estado como organização, né, do poder, né, existem 4 características básicas que são importantes a gente saber, que assim, faz todo sentido para a gente poder entender o Estado. Né? Então, eu gravei com o mnemônico SIDA. Né? Então, a gente começa com a coerção, aí depois a institucionalização, a dominação e a autonomia. Tá? Então, cada um dessas características tem uma ideia que vai disciplinar ali a organização do Estado. Tá bom? Então, a coerção, né, porque o Estado ele é diferenciado porque ele detém o monopólio legítimo do uso da força. Né? A questão da institucionalização, porque ele é uma emancipação da vontade geral. A gente vai falar sobre isso depois, aí, quando a gente falar do Estado constitucional. Tá? O Estado se despersonifica e torna-se orgânico e funcional. Tá? A lei das instituições direciona o poder do Estado para promover o bem público. A dominação, porque o poder do Estado é preso como dominante, tá? Ele tem o chamado poder irresistível. Tá? Então, o poder não dominante é aquele que vem de outras organizações. Tá bom? Ele tem somente caráter disciplinar, tá? Ele não tem caráter punitivo. Tá bom? Só o Estado possui os meios coercitivos para se fazer obedecer. Tá? Por isso que eu falei, o poder irresistível. E, por último, a autonomia. Tá? O poder estatal formula suas próprias leis. O Estado não reconhece o poder acima de si e, portanto, é independente do plano exterior e supremo internamente. Tá? Independente externamente e supremo internamente. Tá? Tem muito a ver com a ideia de soberania. Deixa eu falar sobre isso. A questão do poder de forma institucional, né? É importante aí, né? Importante você diferenciar, né, o poder dos indivíduos, né? Na verdade, para eu exercer o poder, eu tenho que exercer como governante, ou seja, eu tenho que ser legitimamente eleito. Tá? E a identidade, que é a própria formação do Estado quanto entidade. Tá bom? E a organização do Estado, já que a gente está falando de características da organização do Estado, o basicão, assim, o básico do básico do básico. A principal característica do Estado é a sua natureza representativa. Tá? Sem esse caráter representativo, muita coisa sai de cena. Você perde muito em termos de legitimidade. Tá bom? Bom, agora a questão da subordinação do Estado à lei. Né? Então, assim, quando a gente fala de subordinação do Estado à lei, a gente fala o seguinte, todos estão subordinados à lei, inclusive o Estado. Né? É o chamado império da lei. Tá bom? E aí, nesse caso, é só interessante a gente não confundir o Estado com sociedade. Tá bom? Sociedade é o conjunto, né? A pluralidade de pessoas vivendo juntas. Tá? O Estado é o instrumento que exerce o poder. Tá bom? E a sociedade tem presença nessa instituição. Certo? Então, em suma, né, representação política é a presença da sociedade no Estado. Então, o que é representação política?
é a presença da sociedade no Estado. Tá? Então, isso é importante para dar legitimidade, tá, para o exercício do poder. Tá bom? Por isso que, no final das contas, o Estado tem que ser impessoal. Tá certo? Bom, a gente vai falar sobre isso depois, mas a Constituição é o instrumento operacional que torna a realidade jurídica o Estatuto do Poder. Tá? Então, assim, a Constituição, sendo ela escrita ou não, porque existem países que são constitucionários, né, como a Inglaterra, mas ela que conforma, tá? Ela dá a realidade jurídica no exercício do poder. Tá? Então, também é uma questão bastante importante. Tá bom? Então, falamos sobre, né, nesse primeiro vídeo aqui, sobre o poder, a questão do poder, como é que ele é exercido, características marcantes da dominação, o que precisa poder exercer o poder. Tá? Falamos depois sobre como é que o Estado surgiu, né, desde a Idade Média para cá, algumas características importantes que fizeram que o poder fosse centralizado. Falamos sobre a organização do Estado, características marcantes que fizeram com que o Estado se tornasse organizado. Tá? Então, e depois falamos um pouquinho de instituições. Tá? A gente vai evoluir nessa parte de instituições quando nós falarmos de Estado constitucional. Tá bom? Então, com isso, a gente encerra esse primeiro vídeo. Tá? No próximo vídeo, a gente vai comentar agora um pouco mais sobre as finalidades e os elementos do Estado. Tá bom?